Olá, querido ouvinte. Que bom que você está conosco novamente. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus fale ao seu coração mais uma vez. Nós estamos trabalhando aqui as parábolas de Jesus e queremos trabalhar hoje a parábola do servo impiedoso. E essa parábola tem muitos assuntos, daria muitas mensagens, né? Mas queremos enfocar em algumas situações aqui que achamos muito relevantes e importantes. Que você possa ouvir com atenção e que Deus fale ao teu coração, né? Eu vou ler aqui do versículo 23 ao versículo 35 do capítulo 18 de Mateus. Então, Mateus 18, 23 a 35, diz assim: Quando começou o acerto, versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o seu servo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos seus torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa parábola trata algo extremamente importante para a vida espiritual de todo cristão, que é o perdão, né? O perdão é um dos princípios da vida cristã, de perdoarmos uns aos outros porque recebemos um perdão enorme, muito maior, de algo impagável, que é o que o Senhor Jesus fez por mim e por você na cruz, perdoando os nossos pecados. E quantas vezes nós reagimos, como nessa parábola, de queremos cobrar detalhadamente daqueles que nos devem não só dinheiro, mas talvez favor, o amor, o serviço. Tantas situações que as pessoas podem estar nos devendo e que nós podemos estar devendo também. E devemos ter o cuidado porque recebemos um perdão incomensurável. E, de repente, aquele que nos deve tão pouco em relação ao que devemos ou que devíamos ao Senhor, nós acabamos sufocando, cobrando, exigindo. E o perdão, queridos, tem algo muito interessante na nossa vida espiritual com Deus. Quando nós perdoamos, quando nós liberamos perdão, quando nós recebemos o perdão, quando nós assumimos o perdão diante de nós, diante de Deus, isso é um efeito espiritual na nossa vida. É claro que tem situações que nós não podemos simplesmente deixar para lá, alguém nos deve algo, assim, não, deixa para lá. Se for possível, se for para o teu bem, o faça, né? Mas claro que tem situações que você precisa, sim, receber, que são situações específicas de cada um. Mas aqui o Senhor está dizendo, olha, se nós queremos receber o perdão de Deus, por que não vamos também perdoar ao nosso companheiro, ao nosso amigo, aquele que trabalha conosco, aquele que nos ofendeu de alguma coisa, que aí você vê situações em que as pessoas ficam ofendidas por tão pouca coisa, brigam, perdem amizade por causa de situações que nem são tão relevantes, mas simplesmente por ter um coração duro em oferecer o perdão. Nós precisamos
ofereceu perdão com facilidade. E talvez você esteja olhando para mim dizendo assim, mas você não sabe o que o fulano de tal fez para mim. Claro que tem situações que são mais doloridas, mais difíceis e sofridas para você oferecer o perdão. Mas analise as questões que você precisa perdoar alguém. E eu desejo que essa palavra fale ao seu coração profundamente. Será que vale a pena você, por coisas tão pequenas, perder a amizade, estragar o relacionamento com a pessoa, porque não quis oferecer o perdão? Aí você diz assim, mas a pessoa tem que vir pedir o perdão, porque ela não pediu o perdão. Queridos, é muito melhor você perdoar até sem que a pessoa peça perdão. Sabe por quê? Porque quem mais sofre com a falta de perdão é você que não liberou o perdão. Então, você precisa na sua mente, e talvez aquela pessoa que te ofendeu nunca venha te pedir perdão. Mas se você liberar o perdão mesmo assim, e dizer assim, para você mesmo, no seu íntimo, essa pessoa está perdoada. Vou esquecer esse assunto. Morreu esse assunto. Né? Seja uma dívida financeira, seja uma dívida de serviço, de qualquer outra situação, mas você ofereceu perdão às pessoas, isso é tremendo. Ofereça o perdão. Entregue o perdão. E o dia que talvez alguém chegue para você e diga assim, olha, eu queria te pedir perdão por aquilo que eu falei, por aquilo que eu fiz, e você poder dizer assim, hey, você já está perdoado há muito tempo. É menos sofrimento para você. Não carregue sofrimento, angústia, ansiedade por falta de perdoar alguém. Né? E talvez tem situações que você precisa trabalhar melhor mesmo, porque são situações mais sérias, né? Mas a maioria, queridos, de situações que falta o perdão são situações pequenas. Porque alguém falou isso de mim, falou mal de mim, porque postou na internet lá uma fala que eu achei que era para mim, e aquilo me ofendeu, me magoou, ou sei lá, fez alguma coisa contra você, tentando te prejudicar, porque nós sabemos que no mundo existem muitas pessoas realmente dadas à maldade. Quantas vezes as pessoas fazem situações e programam situações para nos ofender, nos prejudicar, outros para tirar proveito das situações, né? Quantas vezes eu vejo que as pessoas entram aí na justiça contra a empresa, contra um amigo, sei lá, contra quem, na tentativa de conseguir recurso financeiro. E isso perante a lei chama-se enriquecimento ilícito. E ficam pesquisando, procurando erros que possa dar na justiça algum recurso financeiro. Né? Ou às vezes o funcionário é despedido de uma empresa e aí ele vai lá e entra na justiça contra a empresa. E eu não estou dizendo que algumas vezes não é necessário. Às vezes sim, as pessoas, não, mas o cristão não pode mexer com justiça, né? Não pode colocar ninguém na justiça e tal. Se ele entender que é justo mover uma ação contra... Tudo bem, não tem problema. A Bíblia não é contra isso. O problema é quando nós queremos mover ações infundadas, que não precisamos, que não devemos fazer. Né? Ou só pensando em tirar proveito e tirar recursos por uma situação que alguém falhou, que um banco errou, que alguma coisa aconteceu. Mas claro que muitas vezes o serviço financeiro quer nos espremer, quer tirar dinheiro indevido de nós. Algumas vezes você vai ter que reagir a isso. Mas nós estamos tratando aqui de situações pessoais, de relacionamento, que precisam, que carecem de perdão muitas vezes, que precisam que nós possamos liberar o perdão para nós nos sentirmos liberados. E sabe que aquela pessoa que tem dificuldade em liberar perdão, ela acaba vivendo angústias, ansiedades, acaba sendo uma pessoa carrancuda, sempre séria, reclamando de todas as coisas. E como é bom você estar perto de alguém que é alegre, que é satisfeito com a vida. Não é verdade? Às vezes conhece alguém que você chega perto da pessoa, a pessoa só reclama, só vê defeito nas situações, só vê o lado negativo. Isso chama-se pessoas negativas. Ela só vê a pior coisa, né? Compra um saco de batatas e vem uma estragada, ele se apega àquela uma estragada e ao invés de ver o benefício de todas as outras.
É assim também na nossa vida. As pessoas, os pequenos defeitos das pessoas, parece que nós fazemos maiores do que toda a bondade que a pessoa nos oferece e qual nós temos. É assim também no nosso casamento, né? Com quem nós casamos, nós enxergamos só os defeitos, só as situações de reclamação. Nós reclamamos muito mais do que elogiamos, né? E nós precisamos aprender a amar as pessoas do jeito que elas são. E é claro que o cristão precisa ter crescimento, precisa ter mudança. Eu não posso ser do mesmo jeito que eu fui o ano passado, que eu fui há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu preciso ser alguém que oferece o perdão, que ama mais as pessoas, que não se importa com as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Quantas vezes as pessoas brigam, vizinhos que não se dão bem, por causa de detalhes tão pequenos, por causa de coisas tão pequenas e tão irrelevantes. Como existem pessoas apegadas a detalhes que são irrelevantes, que não são importantes para a vida do ser humano. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa continuar falando ao seu coração e que essa palavra, ainda quero tratar mais alguns assuntos, provavelmente no próximo vídeo, mas assim, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito dessa questão do perdão a qual essa parábola cita, né? E às vezes nós esquecemos que o Senhor tem nos perdoado por coisas que são, entre os olhos humanos, imperdoáveis. E nós temos uma dificuldade de perdoar detalhes e coisas pequenas de algum irmão, de algum amigo que de alguma forma nos ofendeu. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a termos, ó Deus, o perdão dentro do nosso coração, da nossa vida, e termos a atitude de sermos perdoadores, Senhor. Nós precisamos estar mais perto de Ti e sabemos que essa é uma das atitudes de oferecer o perdão de coração à vida das pessoas. Obrigado porque o Senhor está conosco e eu te peço que o Senhor cuide de cada ouvinte que ouvirá esta devocional, que sinta a Tua presença, o Teu cuidado, a Tua bênção em suas vidas. É em Teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.